Então eu encontro aqui uma palavra, a palavra revelada, em 2 Coríntios 4, de 4 a 8. E é uma palavra liberada pelo Espírito Santo para os tempos que nós estamos vivendo. Tempo de estresse, né? Tempo de esgotamento físico e mental, tempo de desalento, tempo de desesperança, um tempo assim que temos que manter essa comunhão como ferramenta de fé e, sobretudo, ferramenta terapêutica para nós atravessarmos os dias que são dias maus. E essa palavra, ela é rema, ou seja, palavra que sai do coração de Deus para o coração nosso. Nós que somos líderes, obreiros, e somos ministradores, né? Porque vivemos do ministério. E aqui, os irmãos terem uma ideia, no verso 4, do capítulo 4 de 2 Coríntios, aqui o apóstolo Paulo, ele revela, né, que é o causador desse caos que estamos vivendo hoje no planeta. Fala que é o Deus desse século, ou seja, do tempo presente. E é um tempo assim que Satanás, ele trouxe para o meio do povo, das populações, muita incredulidade, né? Muita contestação religiosa. Então, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, nesse espaço de produção da incredulidade, a gente sabe que se abre uma brecha muito grande para a atuação dos demônios. E aí, em cumprimento às predições de Apocalipse para os últimos dias, a gente sabe que uma pandemia está previsto e predito na palavra, que são acontecimentos apocalípticos para o final dos tempos. O vírus, ele não surgiu do nada. Ele surgiu para que se cumpra as escrituras em face dessa mortandade que está afetando todos os países e todas as nações. Então ele tem uma fonte geradora, que é o Deus desse século, vamos chamar de diabo, Satanás, mas aqui juntamente com uma ação conjunta de todos os demônios e dessa ira satânica para destruir famílias, para destruir economia, para destruir relacionamento e para trazer daqueles que sobrevivem no luto, como eu, que perdi muitos amigos assim, no luto, e nós nos enlutamos também em função da perda dos amigos. Então, no meio dessa tragédia, desse caos, sabe, nós começamos a sofrer as implicações mentais, as implicações dos transtornos mentais, dos transtornos emocionais. Então, um tempo de muita tribulação, né? E, então, aqui vem a palavra do apóstolo Paulo para nós, obreiros da Marte Brasil. E ele diz que nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos, mas nós anunciamos a Jesus Cristo, Senhor, de quem nós somos servos. Então não há prazer maior nesse tempo de tribulações do que sermos ministradores da palavra do Senhor Jesus. Então há algo de magnífico nesse tempo de trevas, né? E assim, na época de trevas, no tempo das trevas, que resplandece a luz da glória de Yeshua, da glória do Espírito Santo, da glória de Deus. E nós não temos, irmãos, uma oportunidade maior e melhor do que anunciar a palavra de Deus, do que nesse tempo de desespero, de angústia, de trevas espalhadas em toda a face da terra. E então, o Senhor também, nessa passagem anunciada pelo apóstolo Paulo, que é uma palavra profética, né? Ele diz que nós somos como que vasos de barros, né? Mas nesse vaso de barro somos nós,
Então o apóstolo considera que há nesse vaso de barro um tesouro, e através desse tesouro, ele está falando da presença gloriosa do Espírito Santo, que é nesse tesouro que se manifesta a excelência do poder de Deus, sabe? Então nós somos apenas vasos, nós somos apenas ministradores, e eu digo, a referência que é dado da nossa espiritualidade, e que o que eu diria assim, a lição principal dessa ministração, que eu estou mandando aqui para os irmãos, dentro desse espaço de 10 minutos, que seria o tempo que eu usaria aí na reunião de ontem, dia 13, quinta-feira, né? Então, existe uma unção, isso eu quero ministrar, né, que é uma unção de autossuperação que o Senhor libera para cada um de nós. Uma unção de autossuperação. Não se trata aqui, irmão, não se trata aqui de uma potencialidade humana, mas, sobretudo, de uma potencialidade espiritual. E diz aqui no verso 8, que em tudo nós somos atribulados, em tudo. Então, a palavra aqui que o Senhor reconhece da maneira como nós somos afetados por esses agravos emocionais, mas somos, afetados, mas nunca desanimados, nunca abatidos. Ou seja, é como o que o Senhor fez durante a tribulação de Jó, que ele estava, assim, no fundo do poço, estava vivendo um tempo de provação, e nesse tempo também quero entender que é um tempo de provação para nós, mas que nessa resiliência espiritual, que é uma unção, deixo bem claro aqui, que é uma unção, essa resiliência espiritual, que é uma capacidade de nós tolerarmos, e nessa tolerância vem o poder espiritual da autossuperação. Isso está em nós, isso está em mim, está em você, da gente no fundo do poço, como chegou, Jó, chegou no fundo do poço, mas suas raízes, como as nossas raízes, estão nas águas, de águas purificadoras, e muito mais diferente em nós do que em Jó, porque do nosso interior flui rios de águas vivas, que é a presença gloriosa do Espírito Santo em nós. O tempo é de trevas, o tempo é de embate, o tempo é de luto, sabe? Mas em nós há esse mistério, sobrenatural da presença do Senhor Jesus, que nos dá vida, que nos dá alento. Nós podemos estar no fundo do poço, mas lá nós não ficamos. O Senhor nos levanta, o Senhor manda nós marcharmos, andarmos e superarmos esse tempo que está na agenda de Deus, e em todas essas coisas, viu, irmãos? De luta, de tribulações, de carência, de perdas, sabe? De necessidades extremas, com falta de recursos financeiros, com problema de ameaças de morte por causa do vírus, vírus mortal. Aí dizem, todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, gravei aqui esse áudio, compartilhe com suas ovelhas, com seus discípulos, e é o recado de Deus, 2 Coríntios 4, verso de 4 a 8. Chegando em casa, releia e publicize, compartilhe com seus discípulos a palavra rema, que vem do trono de Deus, que vem da boca de Yeshua para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Shalom Adonai.